O frio da manhã cortava como lâminas quando os soldados se alinhavam no pátio da base. O eco metálico das botas contra o chão lembrava o compasso de um relógio de guerra que nunca parava. E no fim da fileira, quase invisível, estava a nova recruta. Uma jovem de postura modesta, que muitos já julgavam frágil demais para aquele ambiente. Os olhares de desdém recaíam sobre ela como pedras silenciosas, e os veteranos trocavam risos maliciosos, certos de que não passaria nem da primeira semana de treino, pois aos olhos deles ela não passava de mais uma sombra perdida entre guerreiros de verdade. O sargento, homem rígido e acostumado a quebrar egos em segundos, aproximou-se e, com voz carregada de sarcasmo, disse que esperava não perder tempo com alguém tão verde, já que o exército não era lugar para amadores, muito menos para sonhadores. Mas enquanto todos a subestimavam, seus olhos percorriam o campo de treino com precisão calculada, como se cada detalhe já estivesse gravado em sua memória. Como se aquele não fosse um terreno novo, mas sim um cenário que ela dominava em segredo. O apito rompeu o ar e a prova começou. Os soldados avançaram entre lama, cordas e obstáculos de ferro, muitos já arfando no meio do caminho, enquanto a recruta mantinha um ritmo surpreendentemente firme, nem rápida demais para atrair atenção, nem lenta o bastante para ser humilhada. Um veterano tentou empurrá-la para fora do percurso, mas ela se esquivou com uma naturalidade que ninguém percebeu, como se tivesse treinado aquele reflexo por anos, continuando sua corrida sem perder o passo, como se nada tivesse acontecido. Ao final, coberta de poeira e suor, chegou entre os primeiros, mas sem celebrar, mantendo o semblante sereno de quem apenas cumpriu uma tarefa simples, o que deixou todos ainda mais intrigados. Quando chegou a vez da prova de tiro, os cochichos cresceram como fogo em palha seca, riam, diziam que ela mal saberia como carregar a arma, que certamente erraria até o alvo mais próximo, e alguns já se preparavam para zombar dela em voz alta. Ela então se posicionou, levantou o rifle com calma e ajustou a coronha ao ombro com a precisão de quem já havia repetido aquele movimento 1000 vezes antes, respirando fundo e disparando sem hesitar. O primeiro tiro atravessou o silêncio e cravou exatamente no centro do alvo, tão perfeito que o instrutor demorou segundos para acreditar que não fora coincidência, deixando um murmúrio inquieto se espalhar entre a tropa. 5 tiros depois, todos marcando a linha central do alvo, não havia mais risos, apenas olhares desconfiados e um sargento tentando disfarçar a surpresa, murmurando que aquilo devia ser sorte e que uma andorinha só não faz verão. No refeitório daquela noite, os veteranos não falavam de outra coisa. Repetiam o que viram, discutiam se alguém podia ser tão precisa sem ter anos de treinamento oculto, enquanto ela comia sozinha em um canto, tranquila, como se a tempestade de rumores não tivesse nada a ver com ela. Um dos soldados mais antigos chegou a dizer em voz baixa que havia algo errado, que ninguém entra no exército atirando como um fantasma, que aquela garota escondia mais do que deixava transparecer. Ela, porém, mantinha os olhos baixos, o garfo se movendo devagar, mas dentro dela brilhava uma chama fria, calculada, como se estivesse apenas esperando o momento certo de revelar ao mundo quem realmente era. E enquanto os outros riam de nervoso, tentando explicar o inexplicável, ela apenas olhou discretamente para o relógio da parede, como se contasse os minutos para algo que só ela sabia que estava prestes a acontecer. Se você também acha que há mais por trás dessa história do que parece, já deixa seu like e se inscreve, porque o que vem a seguir vai surpreender ainda mais. Naquela noite, poucos conseguiram dormir bem, pois havia no ar uma estranha sensação de que aquela recruta, aparentemente comum, carregava um segredo que poderia mudar tudo o que conheciam sobre guerra e lealdade. E mal sabiam eles que o treinamento era apenas a superfície,
A verdadeira face da jovem ainda estava oculta, pronta para emergir quando as máscaras caíssem e o campo de batalha exigisse mais do que força física. O sol mal havia surgido no horizonte quando o sargento reuniu os soldados novamente no pátio, e dessa vez o olhar dele parecia buscar, entre dezenas de rostos cansados, o da novata que surpreendera a todos no dia anterior. Havia em sua voz um tom de provocação quando anunciou o novo teste, uma simulação de combate corpo a corpo, projetada para quebrar o orgulho dos mais fracos e expor quem realmente tinha fibra para resistir. Os veteranos se entreolharam, alguns sorrindo com malícia, certos de que finalmente veriam a recruta ser colocada em seu devido lugar, já que nenhuma precisão no tiro poderia salvá-la contra a força bruta. Ela, no entanto, apenas respirou fundo e caminhou até a linha, de treino, seus passos firmes e silenciosos, como se não houvesse receio algum, como se já tivesse lutado batalhas bem mais difíceis que aquela. O primeiro adversário avançou com agressividade, tentando intimidar com gritos e movimentos amplos, mas bastaram poucos segundos para que a recruta se movesse com precisão cirúrgica, desviando, desequilibrando-o e colocando-o no chão sem esforço aparente. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que até o vento pareceu parar, e os risos dos veteranos se transformaram em expressões de incredulidade, enquanto o sargento franzia a testa, tentando disfarçar o espanto. Em seguida, outros 2 soldados se ofereceram para enfrentá-la ao mesmo tempo, confiantes de que, juntos, poderiam esmagar aquela garota franzina, mas o que se viu foi ainda mais desconcertante. Movimentos rápidos, golpes certeiros e uma frieza quase assustadora. Os corpos caíram um após o outro, não feridos gravemente, mas humilhados diante de toda a tropa, e a cada queda os murmúrios aumentavam, espalhando-se como um incêndio difícil de controlar. Ela não sorriu, não celebrou, apenas voltou à posição de descanso, o olhar fixo, em frente, como se estivesse cumprindo uma missão que já conhecia de antemão, sem espaço para emoção ou vaidade. O sargento, tentando retomar o controle da situação, declarou que aquilo ainda não provava nada, que sorte não dura para sempre, e ordenou que a recruta fosse colocada contra o lutador mais temido da base, um homem 2 vezes maior que ela, apelidado de O Touro. Todos vibraram com expectativa, certos de que agora sim a farsa chegaria ao fim. Mas dentro dela, a calma permaneceu intacta, seus olhos fixos no gigante como se já tivesse previsto cada um de seus movimentos antes mesmo que ele os executasse. O combate foi breve, surpreendentemente breve. Em menos de 1 minuto, com uma sequência de contra-ataques precisos, a recruta fez o touro perder o equilíbrio e o derrubou com um golpe seco, deixando o pátio inteiro em choque absoluto. Ninguém ousou rir, ninguém ousou falar, e pela primeira vez, até os mais arrogantes sentiram um calafrio de respeito, sem entender de onde vinha aquela força escondida sob a aparência comum de uma novata. Você teria acreditado que uma simples recruta seria capaz disso? Se quer descobrir até onde essa história vai, não esquece de apoiar o canal. A cada inscrição ajuda a gente a trazer segredos ainda mais impressionantes. Naquela noite, quando as luzes da base se apagaram, muitos não conseguiram dormir, repetindo mentalmente o que viram, tentando encontrar uma explicação lógica, enquanto a recruta permanecia em silêncio, com um olhar distante que parecia carregar lembranças de batalhas que ninguém ali conhecia. E foi nesse silêncio que o sargento, sozinho em seu escritório, começou a folhear arquivos antigos, movido por uma suspeita incômoda. Quem era, de verdade, aquela mulher que surgira do nada e estava desmontando a hierarquia com tanta facilidade?
Mal sabia ele que as respostas que buscava não estavam nos documentos oficiais, mas escondidas em um passado obscuro, onde aquela jovem não era apenas uma recruta, mas uma peça-chave de um jogo muito maior do que todos ali poderiam imaginar. O céu noturno cobria a base militar com uma escuridão pesada, enquanto o vento frio soprava pelos hangares vazios, fazendo os sinos de metal tilintarem de forma constante, lembrando o sargento e os veteranos de que algo estava prestes a mudar, para sempre. A recruta permanecia em seu dormitório, sentada na cama, olhando fixamente para o uniforme cuidadosamente dobrado à sua frente, cada dobra lembrando um passado que ninguém ali podia imaginar, um passado que a moldura para aquilo que estava prestes a acontecer. Se você acha que já viu Coragem, espere só para ver o que ela fará nos próximos minutos. Não esqueça de curtir e se inscrever. Ela respirou fundo, fechou os olhos e lembrou-se das instruções que ninguém acreditaria que alguém tão jovem pudesse ter recebido. Instruções que envolviam estratégia, disciplina e habilidades que pareciam impossíveis de dominar em tão pouco tempo. Enquanto isso, os veteranos e o sargento discutiam no pátio, debatendo sobre a incredulidade que sentiam, incapazes de aceitar que uma recruta tivesse derrotado todos eles sem esforço, e cada um começava a perceber que havia algo extraordinário naquele rosto que antes ignoravam. A noite avançava, e o som distante de helicópteros de patrulha ecoava, lembrando que a guerra não esperaria por ninguém e que decisões precisavam ser tomadas antes que fosse tarde demais. Quando um alerta inesperado soou nos monitores da base, indicando uma incursão inimiga em território próximo, a tensão explodiu instantaneamente, e todos correram para suas posições, com a recruta seguindo silenciosa, mas com um brilho nos olhos que nenhum dos veteranos conseguia decifrar. O coronel apareceu na sala de comando, sério, com a expressão carregada de preocupação, sabendo que a situação exigiria mais do que força bruta, exigiria estratégia, coragem e inteligência, qualidades que ele ainda não sabia se a novata possuía. Ela caminhou até a linha de ataque sem hesitar, suas botas ecoando no piso metálico, cada passo parecendo medir o peso da responsabilidade que carregava e o segredo que guardava há tanto tempo. Os inimigos surgiram como sombras no horizonte, seus veículos blindados e tropas avançando de forma organizada, mas sem perceber que a chave para derrotá-los já estava entre os defensores da base. Com movimentos precisos e rápidos, a recruta coordenou a formação dos soldados ao seu redor, apontando posições estratégicas, sinalizando ataques e defesas, e pela primeira vez, todos viram que não era apenas uma novata, era uma líder nata, com visão tática que ultrapassava qualquer veterano. O sargento, ainda incrédulo, observava cada ação, tentando entender como alguém tão jovem conseguia pensar e agir com tanta clareza em meio ao caos. E cada decisão da recruta parecia antecipar o movimento inimigo, como se estivesse alguns passos à frente. Enquanto os tiros ecoavam, explosões iluminavam o céu e o cheiro de pólvora se espalhava pela base, a recruta manteve a calma, respirando profundamente, cada gesto medido, cada comando preciso, transformando o medo em controle absoluto da situação. De repente, um veículo inimigo avançou em direção à linha principal, ameaçando derrubar as defesas e criar um caminho de destruição, mas ela rapidamente percebeu a brecha, desviou os soldados e, com uma manobra arriscada, neutralizou a ameaça antes que causasse danos. O silêncio momentâneo após a ação foi quebrado por gritos de surpresa e admiração, e os veteranos finalmente começaram a compreender que tinham subestimado profundamente aquela jovem, que não apenas sobrevivera às provas físicas e de tiro,
mas agora comandava o campo de batalha com autoridade incontestável. Mas, mesmo diante do sucesso, havia uma tensão crescente. Os inimigos não recuavam, e cada nova onda parecia mais organizada, mais mortal, exigindo da recruta ainda mais precisão, estratégia e coragem do que antes. Ela então lembrou do segredo que guardava. Era filha do comandante da base, treinada desde cedo em técnicas de guerra, espionagem e táticas, de liderança que nenhum outro recruta poderia conhecer, e esse conhecimento agora se transformava em sua arma mais poderosa. Ao perceber que a batalha estava inclinada a favor deles, a recruta avançou para a linha de frente, enfrentando sozinha uma ofensiva inimiga que ninguém ousaria encarar. E cada movimento seu parecia um balé mortal, coordenando ataque e defesa com maestria. No auge da batalha, quando parecia que a base poderia finalmente respirar, a recruta fez algo inesperado. Revelou sua identidade ao rádio, anunciando sua ligação direta com o comandante, e os inimigos recuaram instantaneamente, confusos e apreensivos com a informação. O coronel, ainda atônito, respirou fundo e reconheceu publicamente a coragem e a habilidade da jovem, declarando que não havia recruta comum ali, mas uma verdadeira estrategista, cuja presença mudara completamente o curso da batalha. Quando a poeira baixou e a base permaneceu intacta, os veteranos se aproximaram, alguns com orgulho, outros com vergonha por terem duvidado dela, enquanto a recruta permanecia silenciosa, seu olhar firme e sereno, sabendo que aquela vitória era apenas o começo de uma história que ninguém jamais esqueceria. E mesmo enquanto todos comemoravam, havia um mistério pairando no ar. Quem mais sabia de seu verdadeiro treinamento? Quem ainda poderia subestimá-la? A resposta era simples. Ninguém ousaria duvidar dela novamente.